Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais uma aula. E agora nós vamos falar sobre o elemento água. Nós estamos nessa série dos 5 movimentos ou dos 5 elementos. Então, o elemento água faz parte desse esquema que é milenar. E a representação do elemento água está ligada ao máximo do Yin, se a gente for ver em relação ao tempo, né, assim, ao clima, à estação do ano, a água está representada pelo inverno. Por quê? Porque ela é o máximo do Yin, né? Então, o órgão que mais representa, e não fui eu que organizei dessa forma, só se fui eu em outra vida, porque nessa não foi, e isso faz mais de 8.000 anos. Então, o elemento que representa a água é o rim. Olha que bonitinho, seja lá quem foi. A gente sabe, estou brincando. Lá, quando organizou isso, que não tinha as experiências, o conhecimento que hoje nós temos, mas correlacionou o rim ao elemento água. Então, o mais profundo de dentro de nós, né? Que é o elemento água. O rim é o nosso mar, né? A nossa fonte, aquilo que, não vou dizer que produz, mas ele produz o yin, né? E o yin está representado como os líquidos do nosso corpo, né? Isso olhando para o corpo humano. Se nós olhamos para fora, para o planeta, nós temos toda a parte yin do planeta. Então, nas estações do ano, nós temos a estação mais yin, que é o inverno. Dentro dos estudos antigos, a gente sempre cuida do órgão uma estação antes. Então, se nós estamos agora no outono e o inverno é a próxima estação, eu devo cuidar agora de rim. Quando chega o inverno, o rim tem que estar forte. E aí, qual seria o órgão, a estação que eu deveria começar a nutrir e cuidar? Madeira, né? Que é primavera, que vem depois do inverno. Então, não é lindo? É só olhar as estações do ano e entender que cada elemento está ligado a uma estação e cada elemento tem um órgão, uma víscera representando, porque esse órgão, essa víscera, eles se encaixam muito bem nessa representação do elemento, ou seja, da natureza. E se nós começarmos a observar, encaixa em tudo, é interessantíssimo. É que nem quando nós olhamos a parte de mapa, né, astrológico, estou falando do astrológico, tanto o oriental quanto o ocidental, para quem está mais acostumado, e ver um animal, vamos dizer assim, como representação. Fica esquisito para quem não tem conhecimento. Mas quando você vê como aquele animal se comporta, se você for numa tribo indígena, e como eles olham para o céu e o que eles veem, então essa representação é associada a um comportamento do ser humano, assim como os órgãos, como esse corpo se manifesta. Então, às vezes a gente quer mudar. Não adianta eu ir numa tribo indígena e querer fazer com que eles ajam diferente. Eles têm a cultura e a visão deles. Então, nós aqui, Brasil, principalmente, tem uma facilidade, né? Nós temos tudo junto, misturado. São muitas, quer dizer, é bom e é ruim, né? Porque, às vezes, muita gente se perde de não saber exatamente como olhar, e o que seguir, e o que mais o toca, como é que eu me harmonizo. Então, quando nós estamos aqui dispondo informações, nós estamos dispondo informação através de uma visão. Mas eu tento trazer ela o mais traduzida possível para a nossa mente do Brasil, para a nossa realidade, tá bom? Então, elemento água, temos como órgão o rim, como víscera a bexiga. Está correlacionado ao inverno.
ao frio, ao mais escuro, ao mais profundo. Então, por isso que, às vezes, quando muita gente não gosta, já perceberam como muita gente não gosta do inverno? Eu amo, mas tem muita gente que não gosta do inverno, se sente depressivo no inverno, porque ele faz a energia do inverno, ela é essa. Se nós olharmos para a natureza, é a hora onde tudo vai para dentro, fica quietinho. Aqui no Brasil não tem neve, pelo menos ainda não, né? Mas quando os países, os locais que tem neve, o outono você tem uma preparação desse solo, onde as folhas começam a cair, onde a estação, o clima começa a mudar, e as raízes começam a ser protegidas. Então, quando caem as folhas sobre o solo, as raízes estão sendo protegidas para o frio, para o inverno, para a neve. Não é lindo? Os animais irracionais, seja a formiguinha, o urso, qualquer animal, eles sabem sobre a estação. Então, eles também já se preparam. Não é interessante? Agora, o ser humano, presta atenção? Não presta. Se prepara? Também não se prepara. Né? Eu sei que a gente sempre... eu não estudei sobre isso. Tem a ver quase com um instinto, como o animal, ele tem um instinto. Então, na verdade, o ser humano também tem, faz parte do que nós somos. Então, eu acredito que nós temos livre-arbítrio, a maioria escolhe não prestar atenção no instinto. O seu corpo, ele fala do que você precisa. Ele se manifesta, ele mostra sinais, e você não quer ver. As teimosias, nós achamos que isso não tem importância. Não, nada a ver. Isso é coisa dos antigos. Isso é coisa mística. Ou isso, entenderam? Para a verdade é a verdade. Não importa o quanto a pessoa gosta ou não, acredite ou não, queira ou não, a verdade é a verdade. Vai acontecer. Então, se o seu corpo, às vezes, está se manifestando já, pedindo para que você corrija algo, se prepare para algo, você deveria prestar atenção. Ele vai dar sinais, o corpo dá sinais. Então, nunca acha que uma dorzinha de cabeça é só uma dorzinha de cabeça. Uma insônia é só uma insônia. É nada não, né? Eu não estou muito bem, mas já passa, não é nada. Presta atenção. Então, cada elemento aqui a gente está dando pequenas informações que vão ser bem grandes como resultado se vocês olharem, tá? Então, qual é o horário de rim, né? Para que você preste atenção nesse relógio. Como eu disse, o órgão e a víscera são importantes, a parte yin e a parte yang, mas o órgão ele é vital. Ainda mais o rim, que tem funções fenomenais dentro do nosso sistema. A hora é das 5 da tarde às 7 da noite. Observe como você se sente nesse horário. Já percebeu que tem um monte de gente que tem pique de manhã, gosta do período da manhã, mas quando começa a entardecer, ela começa a virar nada. Ela já diz, eu não presto para nada, tal hora para frente, esquece de mim, não me chama para nada, não me chama para sair, não me chama, não vou estudar, minha mente não funciona, eu começo a ter uma dor de cabeça. Olhe para o horário. Como esse não é madrugada, a maioria está acordada, alguns outros órgãos é de madrugada. Então, eu peço para as pessoas olhar se naquele período da madrugada você está acordando do nada, ou acorda com dor, ou acorda passando mal, né? Para ver qual é o horário para observar o órgão. O rim, o horário dele é à tarde, das 5 às 7 da noite. Então, comece pôr no caderninho anotadinho como você se sente nesse horário. Vai ser uma ótima dica já para você. Todo o elemento, eu estou falando sobre
chamado a mãe e a avó do elemento, que são os elementos que vêm antes do órgão ou desse elemento e o que vem antes desse ainda. Então, quer dizer, o que vem antes da água é metal. Então, metal é a mãe da água. Por quê? Metal manda energia para a água. E o que vem antes de metal? A terra, elemento terra. Então, baço, pâncreas, pulmão e rim. Esse triozinho é muito importante. Se eu estou olhando para rim, eu preciso da mãe, então eu preciso de metal, de pulmão mandando energia para rim. Então, na aula que nós fizemos sobre o elemento metal, ficou claro sobre a respiração, de eu ter que respirar e mandar o ti para o rim, né? Então, agora nós estamos olhando para ele. E terra tem a ver com controle, que não é um ataque. Tem muita gente que estuda por cima a medicina energética e entende controle como ataque. Não, faz parte do mecanismo dos 5 movimentos. Eu preciso do controle para manter tudo em ordem. Então, terra ou baço, pâncreas, tem que estar em ordem, mantendo o controle correto sobre rim. Porque se meu baço ou terra estiver fraco, ou em excesso, né, estiver desequilibrado, ele não consegue controlar rim. Então, você vai ter patologias, doenças, sintomas diferentes, tanto de falta de controle ou controle excessivo, como falta de nutrição, que é da mãe, né? Então, essa mãe está fraca, não manda energia suficiente para rim. Ou ela pode estar... Geralmente, a geração, ela peca, vamos dizer assim, pela deficiência. É raro, quase impossível, não estou dizendo que não é possível, a mãe agredir o filho, entendeu? Mas é possível, quando o órgão entrou em muito desequilíbrio. Mas a função principal é ela gerar energia. Então, o pulmão gera energia para rim. E a avó, que é baço, essa tem a função de controlar. Então, os desequilíbrios acabam vindo muito mais por baço. A agressão, né, no sentido de excessos, vem mais por baço do que por pulmão. Então, é a dicasinha, porque cada elemento foi dado para vocês essas informações. Então, vocês têm que se auto-observar. Como vocês estão sentindo, quais são os sintomas, para que vocês possam começar a pôr esses 5 movimentos em ordem, né? Não se desesperar, não achar que não tem saída. Tem. Tá vivo, tem saída. Tá vivo, dá para arrumar. Mas vocês têm que tomar consciência de como estão. Enquanto eu não aceito, eu não observo como eu estou, não tem como arrumar. A cura começa através da sua própria mente, né? Um médico, um terapeuta, eles podem te orientar, eles vão te auxiliar nos caminhos para que você se cure. Mas quem vai mesmo fazer isso é você, através da sua mente. Você tem que tomar consciência. Então, falei da mãe, da avó, falei do horário, são informações preciosas para que vocês observem. Vamos falar das funções. Qual seria a função principal de rim? Tem várias, mas a principal para mim começar a observar mais pontualmente. Além de regular o metabolismo do corpo e de todos os líquidos do corpo, eu sempre gosto de deixar bem claro, hormônio é um líquido do corpo, porque nós estamos falando não só da água, como nós conhecemos os líquidos, né? Ah, então água, água. Tá. Não, nós estamos falando da parte yin. Então, a parte yin, a água está relacionada ao yin. Então, quais são os líquidos do corpo? Então, existem chamados líquidos grossos. O hormônio é uma deles, né? Os sinoviais,
a própria medula, né? Então, existem líquidos que circulam pelo nosso corpo, ou que nutrem como as articulações, que umedecem orifícios, tudo isso é líquido. Então, olha como o rim tem uma função. A nossa própria pele, né? A pele seca demais, a gente sabe que pele está ligada a pulmão, mas a umidade, como é que a sua pele é, tá bom? No sentido, se ela está sendo nutrida pelos líquidos, se ela tem líquido suficiente. Ele armazena o que nós chamamos de Jing, que é a essência. Então, nós poderíamos dizer que se nós fôssemos uma máquina lá, o rim está nele toda a essência dessa máquina. Por isso ele é uma joia tão rara. Ele é um governador. Ele é essencial. Por isso, quando tem alguém morrendo num hospital, numa UTI, diz: o sistema renal está afundando, está caindo e não tem como subir, ele não está respondendo. Então, médicos diriam: ele está morrendo, né? Porque essa é o Jing, é a energia. Nós temos a energia inata, temos a energia Jing, adquirido. A inata é aquela que você recebe quando você nasce, da mamãe. Vamos pôr o papai também, mas na verdade é da mamãe, né? Então, como que essa mãe, quanto que energia ela tinha, quanto saudável ela era, como que ela constituiu esse ser? Porque ela ficou 9 meses criando cada pecinha desse ser. Como era essa mãe? Para saber como foi gerado esse filho. Então, olha a importância desta consciência de concepção no sentido de você tem uma responsabilidade quando você gera um ser, de ter nutrição suficiente para gerar um ser o melhor possível dentro daquilo que você, como mãe, vai dar para esse ser. Porque é você que vai fazer. Você vai tirar de você, olha só, a mãe tira de você e dá para o ser. Então, verdadeiramente, uma mãe dá luz, energia, né? Quem faz isso? A mãe. É de nós que arranca luz para dar para outro ser. Então, nós criamos isso. E da onde vem isso? Do rim. Olha o quanto desgastamos as mães que têm muitos filhos. Já observaram pessoas que têm muitos filhos, como elas envelhecem rápido? Porque elas são tiradas dela para gerar, né, muita luz, muita energia. Graças a Deus, tem mães e tem locais, não só no Brasil como no mundo, mulheres que têm muitos filhos, mas elas se culturalmente se alimentam, se nutrem de uma forma imensa. Então, elas vivem por longo tempo, porque elas foram devolvendo. Lembra que eu falei? Energia inata e energia adquirida. Então, uma você nasce e não tem como repor, que é aquela que a sua mãe te deu. A adquirida é aquela que você pode pôr em você, respirando, comendo. Então, a alimentação, principalmente. O que eu penso, o que eu sinto, tudo isso dá nutrição e dá perdas quando a gente não tem da forma equilibrada e correta. Tá bom? Que mais que o rim faz? Além de armazenar essa essência, o Jing, essa energia vital, que dá desenvolvimento, como eu disse, para todo o sistema, crescimento, reprodução, fertilidade. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem engravidar, não tem porquê. Eu falo que se eu fosse madrinha de todo mundo que não conseguia engravidar e veio se tratar, eu teria uma leva de afiliados, porque todo mundo que não consegue, vai na má. Aí a gente começa a tratar esse sistema. Tanto que eu pergunto para o paciente: tem certeza
que quer ter filho, porque nós vamos tratar, e o seu corpo vai responder. E responde, né? A não ser que exista lesões, deficiências que não tem como ser reposta rápido, né? Não tem como criar ali uma matéria, né? Do contrário, se é só deficiência, você repõe. A parte yin do rim, lembra que eu falei que ele é o elemento mais yin? Nós temos dois rim, um nutre a parte yang, o outro nutre a parte yin do sistema todo, de todo o corpo. A parte yin do rim, ele te dá matéria-prima para criar sangue, osso, medula óssea, cérebro, dentes e por aí vai. Então, olha como é importante essa função de rim. Então, às vezes você tem lá uma deficiência em sangue ou uma deficiência óssea. Então, fica olhando para o osso, né? Mas quem é que dá matéria-prima para criar osso? O rim. Então, se a gente não nutrir o rim, essas reposições que nós podemos fazer através de medicamento e tal para fortalecer o osso, o medicamento pode dar esse apoio, mas se seu rim não estiver funcionando da forma correta, ele não vai criar. Então, você sempre vai estar perdendo, você sempre vai estar deficiente, porque o rim não está fazendo a função dele. Está vendo como é importante a gente saber um pouco para se nutrir, para cuidar do próprio sistema e não ter doenças, né? Nosso corpo começa a ter disfunção. E depois começa a ter patologias, que são as lesões. O médico, a medicina clínica, né, que nós chamamos de medicina ocidental, no sentido alopática, aquela que trabalha com remédios químicos, ela trata a doença. Não estou contra, eu estou dizendo o que ela faz. Ela trata a doença. Então, você vai no médico, ele verifica se você está doente. Qual é a doença, qual é a lesão. Se você chegar no médico e só tiver sintomas, ele vai dizer para você que você não tem nada, ou vai dizer que é psicológico. Que você está cansada, ou que você vai te dar um calmante, ou coisa assim. Porque ele vai entender que não tem nada acontecendo no seu sistema. A medicina energética, ela cuida antes da lesão, ela vê os sintomas. Então, a gente cuida para não ficar doente. É isso que nós estamos informando aqui. Então, você cuida do seu corpo para que ele não adoeça. Isso deveria ser uma informação geral para o mundo, para que as pessoas não adoecessem, né? Então, ele controla os fluidos, que eu falei que são os líquidos, todos os fluidos, como eu falei antes, inclusive os hormônios. Então, tem problema hormonal? Vamos olhar para o rim. Ah, tenho disfunção. Ah, tenho TPM. Ah, eu tenho climatério. Nossa, entrei na menopausa. Nossa, tenho os calorão. Então, é nutrir o rim. Então, ele não está produzindo a quantidade correta de sangue, deixando o fígado vazio. Então, aí você vai ter calorão, você vai ficar irritada, porque não tem sangue suficiente sendo mandado para o seu sistema. Lembra que eu falei da respiração? Então, ele recebe o Qi, né, o Qi do ar, que o pulmão absorve, a energia celeste. Ao respirar, ele manda essa energia para o rim. E o rim faz o quê? Maravilhosamente, sozinho, sem a gente pedir, transforma isso em fluido. Então, olha que legal. Eu preciso do Qi celeste, eu preciso do ar para fazer líquido. Se eu não respirar corretamente, o meu rim não tem matéria-prima para poder fazer os fluidos. Então, às vezes a gente fica só atacando o rim, coitado. Mas se ele não está recebendo material, né?
Então, por isso é importante quando nós olhamos para todos os elementos. Por isso que eu sempre falo da mãe e da avó. Então, a mãe é que manda energia para o elemento. Então, a mãe de água, a mãe de rim, é metal, ou seja, pulmão. Entendeu? Então, ele vai cuidar dos fluidos, como eu disse, e vai cuidar, uma coisa que é importante, é a parte da audição, o ouvido. A mesma célula, quando um feto está sendo formado, a mesma célula que cria o rim, ela se divide e cria o ouvido, o pavilhão todo, inclusive a parte de audição. Então, nossa audição está ligada diretamente ao rim. Então, qualquer desequilíbrio dentro da parte de audição, olhe para rim também. Por isso que quando vai ficando velhinho, a gente vai perdendo a audição. Porque vai perdendo gingue. O branco do cabelo tem a ver com rim. A força do cabelo tem a ver com o fígado, mas o branco, a cor, é rim. Então, por isso que quando vai ficando velhinho, vai perdendo gingue, então o cabelo vai ficando branco. Nossa, Marisa, mas eu tenho cabelo branco desde que eu era nova. Eu também. Mas eu tenho deficiência de rim desde que eu era adolescente. Meu rim já não funciona desde que eu era criança. Então, é claro, eu cresci com a deficiência. Então, todas as disfunções que rim poderia dar para o meu sistema, elas foram acontecendo, né? Então, olha como você vai juntando pecinha e vai entendendo o seu quadro. Fertilidade, que eu já falei, e tudo mais. Toda a parte geniturinária, né? Então, assim, útero, né? Trompas, toda essa área, ela tem a função para nutrir essa área, eu tenho que nutrir rim. Então, ela pertence à água, tá bom? Toda essa região. Então, algumas das funções. Você vê que é grande, ainda mais rim, que é guarda-essência, se a gente for dar um ano de aula, se a gente for olhar só para ele, tá bom? Mas essas que eu falei, elas são as principais. Então, é mais fácil você observar. São coisas que é muito comum aparecer nas pessoas e que elas também não dão muita atenção. Disfunção. Nós podemos aí olhar todo aquilo que está faltando, né? Nas funções, tudo aquilo. Ah, então eu não tenho fertilidade, meus cabelos ficaram brancos, eu tenho problema hormonal, óbvio, tudo isso. Mas dentro de tudo isso, você vai olhar um comportamento que vai juntar aí na parte emocional. Então, a disfunção tem a ver com um desânimo. Lembra que eu falei do horário? Principalmente no horário do rim. Mas tem a ver com uma perda do ânimo, de energia. Fora dor de cabeça bem específica, eu falo que a dor de cabeça de rim, ela tem a ver, parece ter um capacete apertando sua cabeça. Então, certas dores de cabeça tipos de dor estão mais associadas a tipos diferentes de órgãos, né? Então, olha se você tem dor de cabeça, principalmente nesse final da tarde, tá bom? A depressão, e não entenda a depressão só no elemento água, nós temos depressão também em metal, nós temos depressão também ligada ao coração, são tipos diferentes de depressão, mas você vai sentir essa perda de energia, essa perda de ânimo, desencorajar, né? Você não vai perder a coragem, você não vai ter a força, o ânimo para fazer essas ideias, né? Fígado lá, ele é aquele que realiza, mas eu preciso da energia de rim, que tem a ver com a vontade, que é uma determinação. Emocionalmente, a gente sempre linka, dentro da medicina energética, a gente sempre linka
o medo, né? A palavra medo. Mas eu falo que ela é tão ampla, que se a gente for estudar o medo, ele é tão, tão amplo, né? Não é assim, eu tenho medo. Tem medo que é consciente. Eu tenho medo da barata, eu tenho medo de coisas reais, específicas. Mas existe um medo que você não reconhece como medo. E esses são os piores, porque você não reconhece, então você não nutre, você não cuida disso, você não deixa de ter ele. Muitos medos, eles são correlacionados como natural. Ah, mas não é natural? Sim, o próprio medo é natural. Todas as emoções e todos os elementos são naturais. Eu estou dizendo quando ela se torna negativa, quando ela arranca energia do seu órgão. Então, você não deveria nutrir aquilo que te mata. Então, o medo em si, essa atenção para um perigo, vamos dizer assim, a água está relacionada a perigo. Então, quando eu tenho um alerta, uma luz que acende e diz, opa, aí eu não devo ir, opa, eu não devo fazer isso. Então, você tem essa vibração que você poderia traduzir como medo, mas esse é o medo de um órgão que está em ordem e está te mostrando o perigo. Nós somos livres para fazer o que quiser, não é? Mas ele vai te mostrar. Se o órgão estiver em ordem, equilibrado, ele vai te mostrar e você vai sentir essa sensação. Mas essa sensação de medo, ela não é prejudicial. Ela está sendo uma informação que pode salvar a sua vida, inclusive. Ela está instruindo você. Diferente do medo, que é deficiência, e ele te leva a essa depressão, ao não movimento. A gente diz que a água em desequilíbrio, em deficiência, ela congela a pessoa. Ela faz todo o seu sistema cair. É que nem você ir lá numa máquina e desligar a chave mestra. Isso o rim faz, ele desliga todo o sistema. O medo, né, em excesso ou negativo pode fazer isso com o seu sistema. O positivo desta emoção seria a fé, a positividade, a força de vontade, a determinação, a coragem. Mas quando tudo isso está em equilíbrio, porque senão eu posso ser aquela que despenca, acho que sou corajosa, destemida e posso fazer coisas que podem causar danos ao meu sistema, à minha própria vida. Então, se estiver em equilíbrio, ele vai estar temperado, eu vou saber o que causa nutrição ao meu sistema, que não vai causar dano ao meu sistema. Tá bom? Como que eu posso nutrir esse rim? Ainda tem uma parte que é interessante que vocês observem, da parte de disfunção. Tem uma disfunção do rim, que a gente chama deficiência de yin do rim, né? Já que ele é o mais yin de tudo e ele cuida dos líquidos. Então, a deficiência de yin do rim, ela faz eu ter suor noturno. Sabe a pessoa que deita e acorda de madrugada com a cama toda molhada, tem que levantar e tirar a roupa e trocar? Deficiência de yin do rim. Aí isso quer dizer o quê? Você já era? Vai morrer? Não, quer dizer que você está se matando. Você está cansado. Você está sem energia. Você está gastando yin. Lembra lá do yin adquirido? Que é aquilo que você consome e pode nutrir o rim. E o outro rim é o inato, aquilo que você ganhou da mamãe. Esse aqui não tem como eu repor. Quando eu só gasto e não nutro, o adquirido vai perdendo. Você vai vendo o sintoma e não vai ligando, ele vai perdendo. Se ele descer menos que isso aqui, ó, começa a queimar a energia e mata. Essa você não repõe. E se você perder essa, você morre. Então, o mínimo que eu tiver dessa e eu continuar nutrindo o adquirido, eu consigo ter vida. Mas se eu perder essa, já era. Então, olhem os sinais, né? Essa parte do suor ela é muito importante. Observe se vocês, de vez em quando,
ou de vez em sempre, não está acontecendo isso. Infelizmente, a gente fala isso para médico, eles vão dizer, normal, tá calor, sabe assim? Mas você sabe que não é só um calor. Você soa, mesmo no frio, porque é uma deficiência e vai acontecer à noite. À noite é yin. E o sistema está tão fraco que ele não consegue manter o yang lá dentro do corpo. O yin está fora, porque à noite deveria esfriar o corpo, acalmar o corpo. E o yang deveria estar lá dentro, mantendo os órgãos vivos. Mas por conta da deficiência, ele inverte. Então, o que você vai sentir? O yang vindo para fora. O yang não é para vir para fora à noite. O yang é para estar para fora durante o dia. Então, durante o dia, inverte. O yin entra e o yang sai. Então, meus movimentos, minha mente, sabe? Tudo funcionando. À noite é para tudo diminuir, ficar quietinho. Por isso o yin, né? A troca. Só que aí o sistema está fraco e inverte o processo. Então, você vê o calor saindo. Então, presta atenção nisso, tá bom? Para mim, é uma das coisas mais importantes de se observar. Está muito ligado à dor, não articular apenas no sentido do que o fígado é responsável, mas tem umas articulações bem específicas, como o quadril, por conta da região. Até o joelho tem ligação com o rim, tá bom? Mas tem a ver com essa falta de nutrição aí que a gente falou. Como que eu posso nutrir? Eu sempre falo cada órgão. Vamos pensar na parte mental, emocional, vamos pensar na parte de atividade física e vamos pensar na parte de alimentação. Qualquer atividade física ligada a esse movimento da própria água, contato com a água, né? Seria muito legal. Então, você fala assim, eu gosto de pescar. Talvez seja uma forma de nutrir. Tem gente que gosta de praia, né? Precisa do mar, precisa da cachoeira, né? Tem paciente que diz para mim, eu não tenho como ir, mas para dormir, eu ligo um som que tem o som da água. E eu consigo dormir por causa do som da água. Tudo bem, tem uma frequência vibracional do som, tá tudo bem. Mas tem ligação ao que o corpo daquela pessoa está precisando. Então, assim, a informação, a visão, aquilo que ela está vendo, sim, influencia. A imagem influencia, tá? Mas atividades que estejam ligadas, principalmente a água, vai ajudar vocês a nutrir esse órgão, tá bom? Alimentos é ligado àquilo que vem do mar. O sabor de água é salgado. Mas aí todo mundo já, tipo, o salgado, tipo, um salgadinho. Então, não é o salgado do sal, é do sal de cozinha ali. É o salgado original. Então, aquilo que vem do mar. Uma das coisas principais tem a ver com alga. Então, para quem gosta, né, da comida japonesa, você não precisa nem comer a comida japonesa, mas hoje em dia vende-se a alga, né? Até em pedacinhos crocante, vamos dizer assim. Eu posso pôr sobre o meu arroz, eu posso pôr. Tem gente que põe na água e toma. Tem gente que não gosta por causa do cheiro, sempre vai cheirar peixe, porque é do mar, né? Então, às vezes prefere pôr no meio, em cima do arroz. Tem várias coisas. É claro, está tudo muito ligado ao Japão, né? Porque eles fazem muito isso. Então, olhar um pouquinho para isso. Não gosto, não vou comer isso. Então, peixe, né? Tem gente que nem come peixe, gente. Vamos tentar colocar o peixe na alimentação, nem que seja uma vez, 2 vezes por semana. Mesmo que seja sardinha em lata. Os peixes que vêm do mar. A sardinha é um dos melhores. Por quê?
além de mais barata, que não é barato mais hoje em dia, mas é ainda um dos mais baratos, a sardinha vem do alto mar. Então, é um dos peixes menos poluídos. Porque os peixes que é pescado mais próximo à praia, eles estão muito contaminados por conta dos navios, óleo e tudo mais que a gente sabe que acontece. As sardinhas são pescadas em alto mar. Então, mesmo que você coma sardinha em lata, né? Ai, mas é industrializado. Pois é, tem gente que não quer comer um peixe fresco. Aí tem gente, mas eu não como animal. Então vai para a alga. E tem muito mais outros alimentos, como feijão preto, tem muitos, berinjela, tem muitos outros alimentos que, apesar de não ter o sabor salgado e não ter nascido no mar, ele também faz parte da essência do elemento água, tá bom? Então, aquilo que tem cor mais escura vai acabar nutrindo o rim. Então, tem muitos alimentos que vocês podem ter, mudar na sua refeição. Às vezes, o seu rim está em desequilíbrio, às vezes você não gosta desses alimentos, mas busca dentre todos algo que te agrade. Vai ter, eu tenho certeza que vai ter. Você pode ser vegetariano, você pode não comer carne, então vá para os legumes, vai para os grãos, né? E você vai achar. Chás, você vai achar coisas que vai nutrir. E cuide da mente, tá? Observe bem esses sentimentos que você possa ter em relação a esse medo em excessivo que aprisiona você, que congela você, que não deixa você tomar atitude, fazer escolhas, nada, porque tudo é um medo terrível. A própria síndrome do pânico é a ligação de rim e coração, então ela está ligada muito fortemente a rim. Então, quanto mais você olhar para o rim, nutrir ele, mais você começa a saber lidar com isso. E começa a mudar a sua postura de comportamento, logo pensamento, logo as suas emoções. Então, o nosso corpo ele se destrói pelo que você come, mas ele se destrói pelo que você sente e o que você pensa. Então, vamos tomar cuidado e vamos ter atenção para com isso. Então, olha o sabor que vocês gostam ou que menos gostam. Vê se vocês são pessoas muito indecisas, se tem medo de tudo, se não tem força de vontade, coragem, né? Dê uma avaliação nisso tudo, escreve no caderninho e se dispõe a começar a mudar isso. Porque aí o seu sistema fica em ordem. Um órgão precisa do outro para estar em harmonia e saudável. Tá bom? Então, isso foi água. E até a próxima. Obrigada, gente.